E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certo? O assunto de hoje é o estado em que o dependente químico fica. Isso mesmo. Eu quero falar com você, mãe, pai e esposa, que não entende o estado em que o dependente químico fica. Eu não estou dizendo o estado que ele fica após o uso das substâncias, e sim o estado que ele fica no decorrer da caminhada dele, na ativa dele. Porque ele vai se tornando uma outra pessoa do que ele era. E a família já não o reconhece mais. Então, para você entender esse estágio, eu vou lhe mostrar diversos comportamentos, diversos tópicos. Mas primeiro você tem que entender que o dependente químico ele não fica nesse estágio porque ele quer, porque ele acha bom. Pelo contrário, se ele conseguisse manter as aparências, se ele conseguisse se controlar, ele se controlaria. Mas a dependência química é algo tão devastador que não tem como fazer um uso controlado após certa etapa do uso e abuso de substâncias. Então a família não consegue entender como que o filho deles, que era tão cheiroso, limpo, tão discreto, tão organizado, se tornou naquela pessoa, está nesse estado deplorável. E aí você precisa entender que para aprender a salvar das substâncias quem você ama, você deve seguir um passo a passo, que não é uma tarefa fácil, mas que com dedicação, diálogo, regras e limites, pode ter certeza que você vai conseguir levar seu filho, o seu marido, ao tão sonhado objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é levá-lo a uma vida em recuperação. Com isso, claro que vai depender também da sua ajuda, da você estar ao lado dele. Você mãe, você pai, você esposa. É muito importante que você esteja ao lado do seu filho, do seu marido, do seu sobrinho, do seu familiar. Porque com ajuda se torna muito mais fácil vencer, suportar, passar por cima dessa problemática que é a dependência química. Então, assim, sigam o meu canal no YouTube, Facebook, aqui no Instagram, primeiro dia da minha nova vida, e vamos lá. Então o dependente químico ele fica nesse estado em que ele se encontra de falência total, perda de dignidade, perda de valores e acaba vivendo uma escravidão. E é isso mesmo que acontece. O dependente químico ele acaba se tornando escravo das substâncias. E ele não quer, ele jamais ele entraria nesse mundo de uso e abuso de substâncias se ele não fosse iludido por colegas, por amigos, vamos dizer amigos, que dizem para ele que ele vai ser mais esperto que os outros, que é muito bom usar, experimenta aí que não dá nada, e na verdade sempre dá. Sempre acontece alguma coisa, e o uso e abuso de substâncias tem consequências. Mas claro que o dependente químico que já está oferecendo a substância para o seu filho, para o seu marido, ele não vai dizer que ele está dominado pela substância. Ele não vai dizer que ele tem que usar todo dia ou que ele tem que usar todo final de semana as substâncias. Pelo contrário, ele diz que ele é controlado, que ele usa quando ele quer, que é só uma questão de relaxamento, que ele usa para relaxar, que ele usa para ficar com as gurias, sabe? Ele só mostra a parte boa, mas ele não mostra a verdade, as consequências ruins que tem. E uma delas, a pior de todas, é o desenvolvimento de uma dependência química. E aí, o que acontece? Quando o dependente químico, quando o seu filho, o seu marido desenvolve uma dependência química, ele parte para um estágio
comprometedor, vamos dizer assim, porque ele fica num estado irreconhecível. Em muitas situações ele fica irreconhecível, porque alguns mais corajosos, eles têm a coragem de abandonar seus lares, de ir morar na rua, de passar dias e dias fora de casa, no uso e no abuso de substâncias. A maioria perde emprego, perde a família, perde bens materiais, perde sua dignidade, perde tudo por uma coisinha que cabe aqui, ó, na palma da mão. Mas o dependente químico, ele não acredita que essa substância que ele tá ali com o efeito, que ele tá tendo uma sensação de prazer momentânea, uma explosão, uma enxurrada de prazer naquele momento, ele não acredita que aquilo ali pode devastar a sua vida. E na verdade devasta sim. Então, mãe, pai, você tem que estar muito atento a eles, porque qualquer sinal que ele demonstrar que ele está experimentando alguma substância, dependendo de quem, com quem ele anda, atitudes devem ser tomadas. E para isso acontecer, você tem que aprender a salvar das substâncias quem você ama. Como? Buscando se informar sobre o que está acontecendo com seu filho, com seu marido, depois buscando ajuda para você. Buscando ajuda para você, porque primeiro você se trata. E aí depois você oferece ajuda para ele. Porque, como eu sempre digo, não tem como doente ajudar doente. O que acontece quando você está doente? Você está gripado, você está com alguma doença, você não vai no médico? Pois então, com a dependência química é a mesma coisa. Você deve procurar se tratar primeiro, família. A família deve buscar ajuda. A família deve buscar um tratamento. É só assim que vai conseguir se preparar para ajudar o dependente químico. É assim que funciona. Não adianta a família querer ajudar ele, mas a família não ter condições emocionais, está totalmente abalada emocionalmente para ajudar o seu familiar. Claro que a família quer isso. A família quer muito ajudar o seu filho, o seu marido, com certeza. Mas ela não consegue, porque ela está comprometida com a doença, está comprometida com a problemática. Então por isso que deve se ir com calma, com paciência. Porque é de extrema importância a família entender que o dependente químico, ele não fica no estado deplorável, no estado quase vegetativo, vamos dizer assim, porque ele vive só a questão de usar e abusar das substâncias. Ele só vive para isso, ele só pensa nisso. E aí o que acontece? Ele simplesmente ele esquece da vida alheia, ele se esquece da vida que ele tinha, ele esquece que ele tinha família, ele esquece que ele tinha um emprego, ele esquece que ele estudava, ele esquece tudo isso, ele esquece que ele tinha filho, no caso se é um marido, ele esquece que ele tinha irmãos, ele esquece tudo isso por uma coisa que ele já perdeu o domínio. 100% dos casos, ele não aceita a ajuda porque ele não admitiu a derrota completa ainda. Por uma coisa tão pequena, uma coisa que cabe na palma da mão dele, que é só ele esticar o braço, que ele tem acesso à substância, e mesmo assim ele não acredita que uma coisinha desse tamanho pode derrotar ele. E não importa qual seja a substância. Qual seja a substância, ela cabe na palma da mão, e é só o dependente químico esticar o braço que ele consegue. Pode ser a substância que for. Ele alcança, ele procura,
e ele acha. É assim que funciona. Então assim, a partir do momento em que você já estiver buscando ajuda para você, com certa bagagem sobre a problemática, você vai conseguir entender por que seu filho e seu marido está nessa situação. Mas pode ter certeza de uma coisa que eu sempre falo, e eu vou repetir mais uma vez: doente não ajuda doente. Por isso que eu friso muito, por isso que eu foco muito que a família deve se tratar primeiro. Se o seu filho, se o seu marido está na ativa e não quer lhe dar atenção, não quer lhe dar ouvidos, busque ajuda para você primeiro. Frequente um grupo de apoio, assista aqui as lives, veja os vídeos no YouTube, aqui no Instagram, que somente assim você vai buscar, você vai agregar conhecimento e aí você vai conseguir chegar ao ponto de oferecer uma ajuda para o seu filho, para o seu marido. Mas se você estiver comprometida emocionalmente, doente, codependente, você não vai conseguir ajudá-lo. Pelo contrário, você vai até atrapalhá-lo. Então assim, doente não trata doente. Primeiro, você se trata, que você vai conseguir oferecer ajuda, porque ele vai entender que essa situação degradante que ele está e continua se afundando é comportamental. Você tem que entender isso. A dependência química é comportamental. Pode prestar atenção. São comportamentos errados que vêm da família, que o dependente químico acaba fazendo. Porque o dependente químico, o que acontece? Ele está sem regras, sem limites, ele está impulsivo, ele está compulsivo. Então assim, a partir do momento em que ele consegue se centrar nisso, ele vai conseguir dar uma reviravolta na vida dele. Mas não é tão simples assim. Porque imagina você cortar algum vício, alguma coisa que você gosta bastante de uma hora para outra. É dificultoso. Imagina cortar alguma coisa que lhe dá uma sensação de prazer muito grande. E por isso que o dependente químico, ele usa cada vez mais. Ele não vê final para o uso e o abuso das substâncias químicas. Mas e aí as pessoas aqui, ó, quando eu falo aqui, ó, que ele continua se afundando e é comportamental. Mas como assim? Ele fica assim por causa dos comportamentos dele? Sim. Ele fica assim por causa dos comportamentos dele. Porque a problemática se dá exclusivamente nos comportamentos errados, nos comportamentos em que ele ultrapassa os limites, tanto de prazer, de emoção, de tudo. Tudo ele quer a mais. Ele não aceita ser normal, ele quer ser fora do normal, ele quer receber mais, ele quer ter aquela enxurrada de prazer que ele teve um dia. E aí ele quer e quer e quer e quer cada vez mais. E eu posso te falar isso porque eu passei por isso. E eu não via final nas coisas. O que eu era? Eu era egoísta, extremamente compulsivo. Eu não parava de usar até acabar todo o meu dinheiro, até acabar todos os meus recursos. Eu era impulsivo. Eu não media as consequências de nada. Eu simplesmente ia lá e fazia. Não importa o que fosse, mas eu ia lá, eu queria ter a próxima dose. Eu tive muita sorte de não ser preso, de não morrer, mas por causa da minha impulsividade, da minha compulsão. Então assim, uma coisa que acontecia comigo, isso acontece com seu filho, com seu marido. Eu tenho certeza que acontece, tá? Isso aqui, a história é sempre a mesma. Muda alguns detalhes e muda o local, mas a história é sempre a mesma.
Todo dependente químico, ele é egoísta. Todo dependente químico, ele é egocêntrico, ele quer chamar atenção para ele. Todo dependente químico é compulsivo, impulsivo. Isso aí é comum da dependência química e não tem como você dizer que não, porque é assim que funciona. É assim que funciona, é assim que é. Então, esses são alguns comportamentos, os mais comuns, vamos dizer assim, os principais, que faz com que o dependente químico chegue nesse estado deplorável. Chega naquele estado que muitos viram mendigo, pedem dinheiro em casa, pedem dinheiro na rua, roubam, fazem pequenos delitos, porque para sustentar o vício. Não importa como seja, com o que seja. E aí as mulheres se prostituem, trocam o corpo por droga, por dinheiro, ficam vulneráveis. Os homens também ficam vulneráveis, mas as mulheres são mais indefesas, são mais frágeis, acabam ficando mais vulneráveis ainda e não medem as consequências, porque o dependente químico, ele está pensando só na próxima dose. Ele não está pensando nas consequências, o que vai acontecer depois. Ele não pensa desse jeito. Ele não pensa. Mas você pai, você mãe, você esposa, você tem que saber que ele não faz isso porque ele quer, porque ele acha bom. Pelo contrário, ele faz isso porque ele está dominado por uma substância química, por algo que mexeu com os neurotransmissores do prazer dele. Então, a partir do momento em que ele acionou essa memória química, vamos dizer assim, então como é que eu vou te explicar? Ele não tinha memória química, ele tinha a sensação de prazer, que é onde o neurotransmissor passa ali e pum, pinga uma gotinha de prazer para ele. Com o quê? Com uma alimentação, com uma comida, com um passeio, talvez dirigindo, indo passear, indo para uma praia. Chega o ponto em que o seu filho, o seu marido, experimenta a substância. E aí o que acontece? Em vez do dependente químico pingar uma gota de prazer, é como se ele largasse um balde de prazer, um balde d'água de prazer. E aí o que você acha que ele vai fazer sempre? O que ele vai querer sempre? Uma gota ou um balde? Um balde. Então por isso que o dependente químico, ele passa dias na rua, passa horas caminhando, ele não mede esforços para conseguir a próxima dose. Se o traficante, vamos dizer assim, falar que tem algo muito pesado para ele carregar, mas ele precisa carregar para ganhar uma dose, ele vai fazer isso aí, porque ele está lá na fissura, ele está sob abstinência, e o que ele quer? Ele quer mais uma, e aí ele não mede esforços, ele não mede as consequências, mesmo que ele vá se desestruturar depois. Então assim, e aí juntando esses comportamentos todos os dias, toda hora, o dependente químico começa a cavar seu fundo de poço e atinge esse estado que você não reconhece mais como ele era antes. Ele se torna um desconhecido dentro da casa de vocês. Você acaba ficando de mãos atadas, mas para isso não acontecer, aprenda a salvar das substâncias quem você ama com muito diálogo, com comunicação assertiva, colocando regras, limites, mostrando que você está do lado dele, mas não aceitando as coisas erradas que ele faz. Simplesmente mostre para ele que você está do lado dele, mas você está do lado dele para que ele aceite a ajuda que você está oferecendo, para que você leve ele a um tratamento, para que vocês cheguem ao tão sonhado objetivo que é a busca da vida em recuperação. Aí sim, vocês vão conseguir desfrutar de novo de uma vida simples, de uma vida feliz, porque fazendo isso que eu falei, você mãe, você esposa, você vai conseguir levar seu filho, seu marido a um tratamento.
Pode ter certeza que sim. E aí chegar a vida em recuperação. Mas você tem que seguir esses passos que eu estou falando. Diálogo, limites, regras, comunicação assertiva, sem brigas, sem ofensas, sem xingamentos. Fazendo isso, levando ele para uma instituição de tratamento, você vai conseguir levá-lo para uma instituição de tratamento e vai conseguir fazer com que ele chegue ao objetivo, consiga com que ele enxergue que o melhor para a vida dele é uma vida sem substâncias, a partir de que você ajude ele, de que você esteja apoiando ele, que você esteja ao lado dele. Mas para isso, siga esse passo a passo. Você, familiar, você entende por que seu filho, seu marido tá desse jeito que ele fica, que ele se tornou? Você consegue entender que ele está nesse estado não porque ele quer, não porque ele gosta, não porque ele acha bom? Você conseguiu entender isso? Aí é o que eu te pergunto. Então, pessoal, querendo avisar vocês, domingo também tem live, às 20 horas e 7 minutos. Então, pessoal, espero que tenham gostado e vem para a recuperação.